Olá, sejam bem-vindos em mais um conteúdo em parceria com a NASC Consultoria Administrativa. Neste curso nós vamos estudar sobre o departamento pessoal. Este conteúdo está dividido em 16 aulas, conforme os temas que vou lhe apresentar. Na aula 1, vamos falar sobre o conceito de trabalho. A definição mais direta que encontramos foi apresentada pelo buscador Google, quando pesquisamos o que é trabalho. Trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que exercemos para atingir um determinado fim. Na aula 2, vamos dar sequência no conteúdo, a orientação e análise dos contratos de trabalho. O que nesta aula você vai ver? O que é um contrato de trabalho? A importância de um contrato. Qual a diferença entre a carteira assinada e o contrato de trabalho? Os diferentes tipos de contrato que nós temos no mercado aí. Quais as formas de rescisão um contrato de trabalho? Na aula 3, jornada de trabalho. Entenda as leis da jornada de trabalho em diferentes regimes. É muito importante conhecer as normas sobre a jornada de trabalho para saber se o contratante está respeitando os direitos previstos em lei. Além disso, durante a faculdade é impossível usar esses conhecimentos para trabalhar e estudar com mais equilíbrio, aprendendo o que pode ser negociado com o patrão. Dando sequência, na aula 4, vamos falar sobre o ponto e relatório da folha de ponto. Confira os tópicos que estão e serão abordados nessa aula. Primeiro, controle de ponto. O que é? Segundo, principais métodos de registro de pontos. O terceiro, controle de frequência dos funcionários. Quarto, o RH e a transformação digital no controle de ponto online. Número 5, quais as principais dúvidas sobre os controles de ponto? E para finalizar, o número 6 aí, redução de custos e erros operacionais. Na aula 5, vamos falar de horas extras e bancos de horas. Para explicar sobre o tema, esta aula vai abordar o que é a hora extra, o banco de horas, como funciona esse banco de horas, quais as vantagens e desvantagens e como fazer a melhor gestão do controle de jornada de trabalho dos colaboradores. Também citamos alguns temas dentro dessa aula. O que é hora extra e banco de horas? Como funciona o banco de horas? Como funciona o pagamento de horas extras? O que diz a lei sobre as horas extra e banco de horas? Hora extra ou banco de horas? Quais os mais vantajosos? Como controlar as horas excedentes dos colaboradores? Dando sequência, na aula 6, vamos falar um pouco sobre o departamento pessoal e o RH. O departamento pessoal é um setor da empresa que fica responsável pelas tarefas e atividades específicas. Logo, a contratação de novos colaboradores, pagamento de salários, transportes, férias, licença médica ou maternidade e paternidade, 13º salário, organizar os horários e rescisões contratuais dos profissionais. Da função dessa área, já o RH, ou Recursos Humanos, é um setor que reúne habilidades, metodologias, políticas e técnicas e práticas definidas, com o intuito de administrar o comportamento dos colaboradores e sentir um clima corporativo como um todo. Na aula 7, relação sindical. Qual a principal função sindical? Os sindicatos são organizações de representação dos interesses dos trabalhadores, criadas para compensar o poder dos empregadores na relação contratual e reconhecidamente conflituosa entre capital e trabalho. Na aula 8, nós vamos falar sobre planejamento e administração de cargos e salários. O que é um plano de cargos e salários? Trata-se da estruturação dos cargos da empresa, definição das atribuições, responsabilidades e deveres, junto a seus respectivos salários. O principal intuito é levar mais transparência à forma em relação ao que se espera.
Um plano completo contempla as descrições dos cargos, a hierarquização entre eles e o nível de relevância para o negócio. No que tange aos valores, traz os requisitos básicos para atingir cada faixa salarial e com a empresa remunera seus profissionais, comparando ao que se tem praticado no mercado. Na aula 9, nós vamos falar sobre os encargos sociais, entre parênteses FGTS. Custo de um empregado em cargos trabalhistas. Custo-se em cargos trabalhistas para as empresas. Para o cálculo dos custos de mão de obra é necessário se determinar quais as incidências sociais, INSS, FGTS normal, FGTS por rescisão ou trabalhistas, provisões de férias, 13º salários, descanso semanal remunerado, que é o DSR, sobre os valores das remunerações pagas, exemplificados resumidamente 4 cálculos diferentes das situações possíveis, pois cada empresa ou atividade tem suas próprias características de composição de custos. Também as empresas que estão sujeitas à desoneração de folha têm encargos reduzidos. Um plano completo contempla as descrições dos cargos e a hierarquização entre eles e o nível de relevância para o negócio. No que tange os valores, traz os requisitos básicos para atingir cada faixa salarial e como a empresa remunera seus profissionais, comparando ao que se tem praticado no mercado. Resumida aí de 4 situações, tá? Custo de um empregado em cargos trabalhistas. Custo-se em cargos trabalhistas para as empresas. E para cálculo dos custos de mão de obra é necessário determinar quais as incidências sociais, INSS, FGTS normal, FGTS sobre a rescisão e trabalhistas, provisões de férias, 13º salário, descanso remunerado semanal, que é o DSR, sobre os valores das remunerações pagas. Também as empresas que estão sujeitas à desoneração da folha têm encargos reduzidos, que a nomenclatura é CPRB. Esta contribuição previdenciária não incide sobre a folha, e sim sobre o faturamento, mas os cálculos adiante poderão servir de norteador, indicador para essas empresas. Na aula 10, benefícios sociais. O que são benefícios sociais? Benefícios sociais são os meios de transferências de renda da União aos cidadãos que são inscritos em um programa social do governo, como auxílio emergencial, que foi criado durante a pandemia de Covid-19, e outros modelos como o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, e a Garantia Safra, entre vários outros que nós temos como citações aí na aula, ok? Na aula 11, a contribuição sindical. Como funciona a contribuição sindical? A contribuição sindical está prevista nos artigos 578 e 600 da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT e na portaria número 5.570, de 8 de junho de 2021. A contribuição possui natureza tributária e é recolhida pelos empregadores no mês de janeiro e pelos trabalhadores no mês de abril de cada ano. Então, dando sequência aqui na nossa apresentação, na aula 12 nós vamos falar sobre o processamento da folha de pagamento. Como ele é realizado, o processamento de uma folha de pagamento. Então, nós vamos detalhar bem minuciosamente tudo que abrange dentro desse contexto aí. Quando recebemos os demonstrativos de pagamento, muitas dúvidas ficam em relação a como é realizado o cálculo dos valores ali contidos. É importante que haja veracidade nas informações, porque se forem encontradas irregularidades, a empresa sofrerá penalidades legais graves. Por isso, o processamento da folha de pagamento se inicia pela classificação do colaborador.
referente à sua categoria de trabalho, afinal, é ela que determina normas ditadas pelas convenções coletivas. Em seguida, o processamento da folha analisa as horas trabalhadas. Se existem faltas, se essas faltas foram justificadas ou abonadas, descanso, horas extras, periculosidade, insalubridade e jornadas adicionais que possam alterar a soma de horas no mês. Na sequência, são inseridos benefícios como férias e 13º, seguidos por impostos e descontos, como INSS, FGTS, Imposto de Renda, Vale Transportes. Pois bem, no processamento de folha de pagamento podem constar outros descontos, como Vale Alimentação e Refeição, e planos de saúde e odontológico. Mas tudo isso depende muito da gama de benefícios dispostos pela empresa e se eles geram descontos ou não. Tudo isso tem que ser verificado junto ao Departamento de Recursos Humanos de cada organização. Aula 13. Cálculo da folha de pagamento. O cálculo da folha é composto por informações da jornada de trabalho, adicionais e também alguns benefícios dos colaboradores, sejam eles um funcionário CLT, aprendiz, autônomo, estagiário ou sócio. Se você quiser aprender mais sobre o assunto, preparamos nesta aula um conteúdo completo sobre os tipos de trabalho, de prestações de serviços que você pode adotar no seu negócio. A folha de pagamento precisa conter as seguintes informações: dados do empregador, dados do funcionário, assim como o cargo e sua função, descontos realizados e valores acrescentados, número de dias ou cálculo de horas extras. Tudo isso tem que estar juntamente com o valor bruto do salário total sem descontos e também o valor líquido do salário que é depositado na conta do trabalhador depois de todos os descontos. Aula 14. Acertos trabalhistas. Entenda o que é e como funciona o acerto trabalhista. Digamos que toda vez que um contrato é encerrado entre colaborador e empresa, há necessidade de se fazer um acerto trabalhista. Esse processo, que é de responsabilidade do departamento pessoal, consiste em calcular e pagar ex-funcionário tudo aquilo que é seu, de direito. No entanto, para que esse cálculo seja feito, a empresa deve considerar o tipo de demissão, pois em cada uma que pode ocorrer por motivos diferentes, o funcionário pode sair com mais ou menos direitos e benefícios assegurados. Citamos alguns tipos de demissões existentes e os valores que devem ser pagos em cada caso. Agora, nesta aula, nós vamos detalhar o que é uma demissão por justa causa. Demissão sem justa causa. Pedido de demissão por parte do empregado. Demissão consensual e rescisão indireta. Dando sequência, lá na aula 15, nós vamos falar sobre remunerações variáveis. O que quer dizer esse conceito, esse tema, remuneração variáveis? A remuneração variável, também chamado de bonificação, é um tipo de remuneração condicionado aos resultados por um determinado período de tempo. Apesar de ser um tema que envolve finanças, ela é disciplina estudada em recursos humanos. Então, assim como o nosso curso de departamento pessoal está trazendo para vocês um pouco mais de informações aí do curso de recursos humanos. E chegando à última aula, a aula 16, nós vamos falar sobre férias e 13º. Férias é um direito constitucional pelo trabalhador, no qual, após 12 meses de vigência do contrato de trabalho, ele tem direito. E o 13º, como funciona? O 13º é um salário de direito trabalhista criado há 60 anos atrás, pela Lei 4.090/1962, assinada pelo então presidente João Goulart,
que mais tarde essa lei ela foi incorporada na Constituição de 1988, como os dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, pessoal, espero que essa apresentação seja um resumo aí de um conteúdo que nós vamos trabalhar durante esse período de 16 aulas, tá? Conto com vocês e, dando sequência no nosso canal lá do YouTube, peço que vocês compartilhem as aulas, dê um joinha aí. Estamos também disponíveis com mais conteúdo e cursos lá na plataforma da Hotmart, ok? Obrigado. Conforme eu me apresentei no início, Roberto Nascimento, em parceria com a NASC Administrativa, trago mais um conteúdo para vocês aí. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.